Boa tarde, alunos. Na aula de hoje, a gente vai dar início ao nosso livro na unidade 2, com palavras, narradores e poetas. Nessa nova unidade, nós iremos trabalhar gêneros literários como lendas, cordéis e poemas. Bem no início do nosso capítulo, já está à mostra aqui o folhetim de um cordel, muito conhecido pela nossa cultura nordestina. Esse gênero literário trabalha com a poesia dentro da história, tem a tipologia narrativa, ou seja, ele conta histórias, não informa, não passa informações. Ele tem a intenção de contar histórias. E dentro do nosso contexto, temos aqui os principais autores dos nossos cordéis. Um deles é Patativa do Assaré, muito conhecido aqui na nossa região por ser um cearense, né? E ele também foi um dos maiores cordelistas da nossa cultura e literatura. Bom, após a leitura dessa autobiografia de Patativa do Assaré que vocês fizeram, nós vamos responder as questões da página 82 e 83. Então, vamos lá. Na página 82, a primeira pergunta se faz: você sabe o que é a literatura do cordel? Se souber, conte aos colegas do que se trata. Como a gente já está falando aqui sobre o cordel, é bom a gente lembrar que além desse gênero fazer parte da nossa cultura, ela também é parte de uma literatura brasileira, né? Então, o cordel, ele vem apenas enriquecendo mais ainda a nossa literatura, fazendo compreender melhor também a parte da história, porque muitos cordéis, eles são contados a partir da vida de sertanejos, naquele período onde ainda ocorria o coronelismo, era naquele período onde havia muitas circunstâncias e tempos diferentes do que vivem hoje. Então, o cordel, ele também conta um pouco de nossas histórias. Você sabe o nome da técnica utilizada para produzir a ilustração dessa capa? Gente, observando direitinho, a gente vê que eles têm uns desenhos exclusivos para eles, né? Não é qualquer gravura que vai ilustrar os nossos cordéis. É chamada xilografura. Xilografura por quê, tia? Porque xilo vem do grego, que significa madeira. Então, assim, a composição do desenho, ela faz o formato de esculturas de madeira, também muito conhecida pela cultura nordestina. As expressões dos rostos, os alinhamentos dos desenhos. Faça uma pesquisa em livros ou revistas ou internet que explique essa técnica e como funciona. Bom, gente, antigamente, para fazer a ilustração dos livros, eles faziam recorte da madeira. Eles cortavam a madeira da forma como era o desenho, como em forma de carimbo, e passava na tinta e depois colocava no livrinho, no livreto lá do cordel, carimbando e fazendo a ilustração do desenho. É por isso que a expressão vem de origem de madeira, tá certo? Releia o título e observe novamente a ilustração que compõe a capa do folheto. Vamos lá. Galopando, o cavalo pensamento. Como você interpreta o título Galopando, o cavalo pensamento? Como poderia ser trabalhado esse tema, né? Qual história poderia ser contada? Será que apenas o título faz juízo à narrativa ou a figura da capa também pode nos ajudar a compreender o que vem a ser o texto? Bom, ao final do capítulo anterior, você pesquisou sobre Patativa de Assaré, um dos principais representantes da arte popular nordestina do século XX, na qual se insere o cordel. Leia a seguir a autobiografia desse poeta, isto é, um relato pelo próprio Patativa. Bom, vocês fizeram, né?
a leitura da autobiografia, compreendendo um pouco mais sobre esse autor de cordéis que fez parte da nossa cultura nordestina, né? Na verdade, ele virou uma personalidade muito importante, da qual se faz muito juízo aos seus poemas, aos seus cordéis. Mas para entender melhor, vamos ler aqui um poema de cordel, né? O Poeta da Roça. Esse poema foi escrito, né, por ele, por Patativa da Saré, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre o cordel fazendo a leitura desse poema. Sou fio da mata, canto da mão grossa, trabalho na roça de inverno e de estilo. A minha chupana é tapada de barro, só fumo cigarro de paia de mil. Sou poeta das brenhas, não faço o papê de algum menestrê ou errante cantor, que vive vagando com a sua viola, cantando patiola a percura de amor. Não tenha sabença, pois nunca estudei, apenas eu sei o meu nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre e o filho do pobre não pode estudar. Meu verso rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça no rico salão. Meu verso só entra no campo e na roça, nas pobres paioças da serra do sertão. Só canto o buliço da vida apertada, da lida pesada das roças e do eito. E às vezes, recordando a feliz mocidade, canto uma saudade que mora em meu peito. Eu canto o caboclo com sua caçada, nas noites assombradas que tudo apavora. Por dentro da mata, com tanta coragem, topando as visagens, chamando caipora. Eu canto o vaqueiro vestido de couro, brigando com touro no mato fechado, que pega na ponta do brabo novio, ganhando o elogio do dono do gado. Eu canto o mendigo de sujo farrapo, coberto de trapo e mochila na mão, que chora pedindo socorro dos homens e tomba de fome, sem casa e sem pão. E assim, sem cobiça dos cofres luzentes, eu vivo contente e feliz com a sorte, morando no campo, sem ver a cidade, cantando as verdades das coisas do norte. Patativa do Assaré, né, gente? Bom, através dessa leitura, a gente vê que o cordel, além de ser um contexto narrativo, ele também exprime muitos sentimentos, né? Ele fala aqui sobre as circunstâncias da história dele, né? Fala sobre a situação social, da época onde havia muito preconceito entre ricos e pobres, né? Fala também do dia a dia, né? Do sertanejo. Ele fala também do poeta da roça, que ele está se sugerindo a ele mesmo, né? Dentro desse contexto, a gente viu que tem algumas palavras destacadas, né? Onde tem aqui do ladinho o nosso glossário. Essas palavras em destaques são as variações regionais, né? Que por nós fazer parte de nossa cultura nordestina, algumas a gente já pode até compreender melhor do que outras pessoas que não vão fazer parte da nossa cultura, né? Então, a gente compreende o fato que essa literatura, ela tem a variação linguística tanto social, porque como ele diz aqui, sou um poeta, né, bem simples por não ter estudado, né? Então, ele vai ter algumas variações linguísticas em relação a coloquial, né, e a formal. E também vai ter a variação regional, porque é bem da cultura nordestina e cada cultura ela traz em si as suas variações na língua, né? Então vamos lá para a atividade interpretativa. O que mais chamou a atenção nesse poema, ela é pessoal, né? O que vocês mais gostaram dentro desse poema? Esse poema, vocês gostaram do fato dele contar a história dele narrar falando sobre a realidade dele,
falando também sobre que muitas vezes fazem parte ainda da nossa realidade. O que você mais gostou? Coloque, tá? Essa resposta é pessoal. Vamos lá. Qual é o ambiente inspirador do poeta? A roça, né, gente? Ele deixa aqui bem claro que é lá onde ele faz os poemas e onde ele tem a liberdade de poder se expressar também com eles. 3. Há diversas palavras no texto associadas ao universo da roça do sertão. Cite algumas. Vamos lá, gente, ó. Mata, mão grossa, chupana, cigarro de paia, brenha, paioça, eito, caboclo, caçada, vaqueiro, touro, novio e gado. Tudo isso faz parte da roça dentro da nossa realidade, né? E da realidade do poeta. O título do poema é O Poeta da Roça. O eu poético é alguém que apenas falava da vida na roça ou que faz parte dela? Comprove sua resposta em versos do poema. Gente, o eu poético, ou seja, aquela pessoa que estava se sujeitando dentro da narrativa, ele estava se colocando apenas como observador ou ele estava fazendo parte daquilo que ele narrava, que ele contava? O que ele fazia? É alguém que faz parte dela. Como é que a gente pode comprovar isso? Olha aqui. Os versos a seguir. Sou fio das matas, canto de mão grossa. Trabalho na roça, de inverno e de estilo. Tá vendo como ele estava se colocando dentro da narrativa? Quinta, qual a atividade profissional desse eu poético? Ele é lavrador, roceiro, trabalhador rural, né? Sexta questão. O eu poético define a sua pessoa, o seu jeito de ser poeta? Essas expressões. Sou filho da mata, canto de mão grossa. Sou poeta das brenhas. Identifique a afirmativa que traduz o que o poeta expressa com esses versos. Ele é um homem simples que não sabe cantar? Ele diz que é simples, mas ele diz que sabe cantar, né? Ele só canta no espaço onde ele é aceito. Ele é apenas um trabalhador rural? Não, eu canto de mão grossa, ou seja, ele faz as duas coisas. Então, ele é um poeta simples do canto da roça. Alternativa 3. Sétima questão. O poema retrata a roça como um lugar com dificuldades próprias. Localize e transcreva um verso que compõe essa afirmação. Olha aqui. O buliço da vida apertada, da lida pesada. Ou seja, né, ele coloca que a vida não seja fácil. Há uma estrofe em que o poeta fala dos seres maravilhosos e encantadores próprios das crendices popular. Gente, é muito comum dentro do cordel trazer uma cultura nordestina. E a cultura nordestina, ela trabalha em si questões culturais, né? E diferente não é esse nosso poema de cordel, né? Onde ele trabalha a questões de visagens, né? Caipora, olha só. Como o caboclo que o poético canta se apresenta diante dos seres? Como uma pessoa destemida que enfrenta os seres com muita coragem. O eu poético só canta coisas belas, corajosas e heróicas? É só isso? Não, ele também fala da miséria, da fome, como nos versos. Eu canto mendigo de sujo farrapo, coberto de trapo e mochila na mão, que chora pedindo socorro dos homens e tomba de fome, sem casa e sem pão. 10. Quem fala no poema disse um poeta conhecido além da roça e do sertão? Copie os versos que justificam? Não. Ele diz: meu verso só entra no campo da roça, nas pobres paiosas da Serra do Sertão. Ou seja, ele trazia ali a realidade, né, do sertanejo, do caboclo, do poeta, do roceiro, que muitas vezes só tinha ali o espaço simples, né,
Gente, é muito interessante a gente compreender e entender a parte da nossa poesia, nosso cordel. Ele faz parte da nossa cultura e da nossa história. Bom, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o gênero literário, né? Que é o cordel, compreendido mais sobre essa cultura do poema do cordel. Esse grande autor, Patativa de Assaré, que fez parte da nossa literatura, e dessas gravuras que fazem parte de ilustração desses cordéis. O gênero cordel se chama assim, né, porque antes era vendido em cordas nas feiras e eram pequenos livretos, né, que vinham com esses poemas tão lindos, simples e singelos, mas de grande significado. Bom, gente, a nossa aula termina por aqui. Todos tenham uma boa correção e qualquer dúvida estarei no privado.